Boa noite. Queridos, é com alegria e com gratidão ao Senhor nosso Deus que eu louvo a Deus porque posso hoje, nesses dias, conhecer mais uma porção de irmãos que fazem parte de uma família a qual o Senhor um dia me chamou. Me apresentar rapidamente, sou pastor da igreja presbiteriana em Xinguara, no Pará, aproximadamente 2.200 quilômetros daqui. A gente gasta algumas horas para ir, costumo brincar dizendo que são 2 pulinhos e uma carreirinha. Uma carreirinha de 6 horas e uma conexão daqui a Brasília ou daqui a Belém, depois de Belém para Marabá ou para Parauapebas. Depois a gente tem um período de universidade, provavelmente devo chegar em casa somente na quarta-feira, saindo daqui na terça ao meio-dia. Mas isso não é nada, porque para vir para cá, na verdade não para cá, para o Espírito Santo, para Vitória, sair de casa na segunda-feira, 6 horas da manhã, chegamos em Vitória na terça ao meio-dia. Mas quem mora em outro país tem que estar acostumado com esse tipo de viagem. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5, versos 20 a 21. Eu não sei quantos acompanharam na televisão recentemente a história de um garoto que foi descoberto com um prego no seu organismo. Viram aquilo? E aquele garoto reclamava de dores e ninguém sabia o que estava acontecendo, nem ele próprio sabia dizer o que tinha acontecido, até que levaram-no ao hospital e fizeram então um exame, um diagnóstico, uma radiografia, e descobriram que dentro dele havia um objeto estranho. Então foi necessário que fosse feita uma radiografia para enxergar o que havia de errado com a estrutura daquele garoto. E nesta noite eu gostaria de falar justamente sobre isso, sobre a igreja de Deus, uma radiografia daquilo que a igreja do Senhor é como a família de Deus. Quero convidar os amados para lermos, eu vou ler, os amados acompanhem a leitura da primeira carta de João, capítulo 5, versos 20 até o verso de número 21, os 2 últimos versos da carta, na verdade, e em seguida nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Esse é o Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, e nós queremos Te agradecer o privilégio que nós temos de nos reunirmos nesse lugar como família da fé, como irmãos e irmãs, filhinhos Teus, e ouvirmos a Tua voz e podermos livremente adorar ao Senhor sem nos preocuparmos com outra coisa que não seja a de agradar ao Teu boníssimo coração. Pai querido, nós louvamos pelo que o Senhor já tem nos dado, mas Pai, é da nossa natureza pedir mais, nós queremos ser ainda mais abençoados. Nós estamos insatisfeitos, santamente insatisfeitos, porque queremos mais. Queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Amém. Fala ao nosso coração, fala ao coração do Teu povo, dos Teus filhos, dos Teus servos, das Tuas ovelhas, que querem ouvir a voz do Teu pastor. Fala conosco, Deus, te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. O que é a igreja? No início desta carta, o apóstolo João descreve a igreja bem no comecinho como a comunhão de algumas pessoas, umas com as outras, por intermédio do Espírito Santo, a comunhão destas pessoas unidas umas às outras com o Pai e com o Filho. João enxerga a igreja, ou só enxerga a igreja, ele acredita que só é possível pensar na igreja, ou pensar em membros desta igreja, se eles de fato estiverem em comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. E se esta igreja estiver olhando para aquilo que ele, João, olhou, e enxergando aquilo que João enxergou,
e creram naquilo que João testemunhou. Para João é impossível ser membro desta igreja se não tivesse a mesma visão que ele teve. É óbvio que João viu de uma maneira diferente da nossa, mas a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que aqueles que não viram como João viu, mas creram, são bem-aventurados. João afirma que só pode ser membro desta igreja aquele que arrependido, confessou o seu pecado. E em consequência desta confissão de pecados, recebe o perdão gracioso da parte de Deus. Perdão que se estende a todos os pecados e a toda a injustiça do nosso ser. Para João, ser membro desta igreja significa uma luta constante contra ameaças de todas as espécies. Ameaças que envolvem a mente, que envolvem o entendimento, ameaças que envolvem o espírito, ameaças espirituais, mas ameaças que podem e são vencidas pela fé no Filho de Deus. É assim que João enxerga a igreja. E João vai nos apresentar algumas evidências na vida da igreja que ele conhecia, e é óbvio que da igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, que vão demonstrar se ela é de fato a igreja de Deus. Para João, a verdadeira igreja do Senhor, ela está alicerçada no amor verdadeiro, ela está desarraigada do mundo, ela não ama o mundo, e principalmente essa igreja confessa firmemente a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta confissão de fé é o firme fundamento da esperança dessa igreja. É uma igreja que não confia em si mesma, que não confia em seus atos ou seus méritos, mas confia no Filho de Deus para que possa obter a vida eterna. E esta igreja é composta de pessoas que olharam para o Filho de Deus na cruz e disseram: ali era o meu lugar. Eu deveria estar lá, mas ele está em meu lugar. Eu era filho da ira, mas o Filho de Deus foi para aquele lugar para que eu pudesse se tornar filho do amor de Deus. E João então anuncia, aquele que anunciou a chegada do Verbo lá no seu Evangelho, ele vai então dizer que existem, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, 3 características desta igreja. 3 características fundamentais que precisam estar presentes na igreja de Deus. Sem essas características nós podemos olhar, e nesses nossos dias nós precisamos ser extremamente criteriosos ao olhar para uma igreja e nos perguntarmos: esta é de fato a igreja de Deus? Nos dias de João, nos dias em que João escreveu a sua carta, já havia falsas igrejas surgindo. Já haviam falsos pregadores, falsos profetas, obreiros fraudulentos, emissários de Satanás, já havia aos montes. E João escreve para alertar a igreja sobre estas coisas. E ele então vai nos apresentar 3 características que nós devemos buscar em uma igreja, ou que nós devemos ansiar por encontrar na nossa igreja. Primeira característica: os filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus, alicerçados na fé, eles sabem, eles têm consciência, eles têm certeza que o Filho de Deus veio e é Jesus Cristo. Sim, os filhos de Deus sabem que Jesus veio. Do ponto de vista da fé, saber que Jesus veio é mais do que simplesmente ter ouvido falar que Jesus veio. Estamos acostumados a ouvir muitas coisas. Por exemplo, nós vamos às salas de aula e ouvimos muitos ensinos, mas só sabemos algo quando aquilo de fato se torna parte da nossa vida. Do contrário, seríamos todos gênios, porque vamos às escolas e os professores nos falam um monte de coisas, mas nós lembramos de quase nada. Mas aprendemos alguma coisa, porque essa alguma coisa começa a fazer parte da nossa mente, do nosso entendimento. Só pode saber realmente que Jesus veio quem efetivamente, pelo Espírito de Deus, o recebeu como seu Senhor e Salvador. Por exemplo, os fariseus dos dias de Jesus, eles tiveram abundantes informações sobre Jesus. Certamente eles souberam sobre Jesus mais do que nós sabemos que eles souberam, mais do que no registrado. Certamente eles obtiveram informações sobre Jesus mais do que eles gostariam de ter, mas nem por isso o amaram. Os saduceus também ouviram muitas coisas sobre Jesus, interrogaram pessoas, eles eram testemunhos de numerosos atos de misericórdia de Jesus, mas mesmo assim resolveram matar Jesus.
Os escribas e os doutores da lei tiveram muitas oportunidades para aprender com Jesus, mas desperdiçaram todas elas, testando, experimentando, para ver se Jesus ia incorrer em algum erro. O jovem rico, 9 leprosos, os amigos de Jairo, os criadores de porcos e até um dos discípulos de Jesus tiveram todas as oportunidades, ouviram e viram, mas por sua dureza de coração e por seus interesses pessoais, não creram nele. E os cristãos, os filhos de Deus, esses têm verdadeiro conhecimento, esses experimentam Jesus como seu Senhor, esses podem afirmar que já não são mais eles quem vivem, mas é Cristo que vive neles. Os cristãos podem afirmar possuírem uma nova natureza, uma nova vida em Cristo, uma nova perspectiva e uma nova esperança de glória baseada unicamente na certeza de que o mesmo Deus que deu o seu único Filho, esse Deus os ama e os ama como filhos, e esse Deus jamais os abandonará. E esta é uma esperança que não pode ser encontrada em quem ouviu falar sobre Jesus, só vai ser encontrada naqueles que sabem que Jesus é de fato Filho de Deus vindo em carne. E é esta característica que João diz: isso tem que estar presente na igreja. Só pode ser igreja de Deus se a igreja entender que de fato Jesus é o Filho de Deus vindo em carne. Você crê assim? Se você crê, você já está no caminho de ser qualificado como alguém que crê verdadeiramente no Filho de Deus. Uma outra característica é reconhecemos, esta igreja reconhece Jesus como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nos dias de João havia muitas ideias sobre vários deuses, e João adverte a igreja que naqueles dias havia falsos profetas, havia falsos cristos que haviam saído pelo mundo ensinando todo tipo de doutrina. Quando hoje nós vemos uma multidão de gente falando sobre coisas que não conhecem, coisas que não entendem, nós percebemos mais claramente o que Jesus queria dizer quando ele adverte a igreja que ia aparecer muitos dizendo: Senhor, Senhor, fazemos isso e aquilo em teu nome. E ele então dirá: nunca vos conheci. E ele vai dizer porque ele disse que diria. Mas os filhos de Deus, eles reconhecem Jesus, eles rejeitam esses chamados estranhos, eles rejeitam as vozes estranhas. Enquanto qualquer crença sem o Jesus das Escrituras é fonte de um olhar apenas para esta vida, e esse olhar para esta vida olha para as coisas deste mundo, deseja e anseia as coisas deste mundo, não é esse o olhar da igreja. O olhar da igreja não pode ser de amor pelas coisas deste mundo, mas é um olhar para as pessoas que estão morrendo neste mundo, no intuito de lhes apresentar a graça salvadora do verdadeiro Deus, que é a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. A fé que está no coração dos filhos de Deus é uma alegre expectativa que vai além desta vida e que vai além do entendimento. Pois se nós nos limitássemos apenas a esta vida, meus amados, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, pelo simples motivo de que nós não usufruiríamos das coisas deste mundo, mas não haveria mais nada nos esperando. Paulo diz que se assim fosse, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós cremos em Jesus, nós confiamos em Jesus, nós temos Jesus como o nosso vivo caminho até o Pai. Nós cremos nas palavras de Jesus, que diz de si mesmo. Ele afirma ser a ressurreição e a vida, e ele prova isso. Ele prova ao ressuscitar a filha de Jairo, ele prova ao ressuscitar o servo do centurião, ele prova ao ressuscitar o filho da viúva, ele prova ao ressuscitar Lázaro, e mais do que tudo, ele prova ao ressuscitar a si mesmo, após 3 dias, e aparecer para mais de 500 pessoas de uma só vez. Verdade, a igreja de Cristo reconhece que Cristo é o Filho de Deus, reconhece que Cristo é a vida eterna, e a igreja faz isso porque já tem experimentado essa vida, sabe que nada, nem ninguém pode afastá-la do cuidado gracioso e poderoso da mão de Deus, desse Deus todo poderoso, desse Deus todo amoroso, desse Deus que afirmou que salvou todos quantos o Pai lhe deu, desse que afirmou que nenhum dos que o Pai lhe deu se perderam, porque da sua mão ninguém pode tomar nenhum de nós. O que mais
nós aprendemos também que a verdadeira igreja do Senhor crê que está em Deus, no Deus verdadeiro, e não em deuses inúteis. É por isso que no final dessa carta, aparentemente desconectada, quando eu li a primeira vez esses dois últimos versículos, eu pensei, mas por que o versículo 21? Parece estar desconectado. Vamos dar uma olhada nele novamente? João vai dizendo: olha, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se João tivesse colocado um ponto final aqui, faria todo sentido, mas ele coloca um versículo diferente aparentemente. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele estava falando de ídolos, o assunto eram ídolos, e ele coloca isso aqui. Por quê? Vejamos por quê. Na mentalidade hebraica, e João era um hebreu, um ídolo era simplesmente uma coisa inútil. Podia ser de madeira, podia ser de ouro, mas ainda assim era algo inútil. A Bíblia afirma que os deuses das nações não são nada, são inúteis. São como um monte de coisas que só servem para serem atiradas no chão e servirem de adubo. Ao chegar em Atenas, Paulo, vendo a religiosidade dos atenienses, ele afirmou de maneira indireta que os atenienses adoravam deuses que não eram nada, mas que o único Deus que devia ser adorado estava sendo agora anunciado por eles para aquele povo. O Deus verdadeiro não podia ser encontrado pela filosofia grega. O Deus da verdade não poderia ser encontrado pelos filósofos, porque ele não era filosofia. E Jesus vai afirmar, ou já havia afirmado, na verdade, que a única verdade, que a verdade é absoluta, que ninguém em tempo algum poderia encontrá-la sozinho, era conhecer a Deus por intermédio da revelação do próprio Deus. Ninguém poderia ter vida sem Ele, porque Ele é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus por intermédio de Jesus, a quem Ele enviou. Nós não apenas sabemos sobre um Deus, não temos apenas informações sobre Ele, e nós também não o colocamos em um pedestal, nós estamos nele. É esse o sentido de ser verdadeiramente cristão. A expressão estar em Cristo ou em Cristo é usada 90 vezes no Novo Testamento. Em Jesus é usada 13 vezes, e em Deus é usada 47 vezes, 150 vezes. A Bíblia nos diz que o que importa de fato é estar nele, estar no Deus verdadeiro, estar em Cristo, e não saber sobre Cristo, é que é a essência da vida cristã. É estando em Cristo que nós somos mais do que vencedores. É estando em Cristo que nós temos vida. É em Cristo que nós produzimos frutos. Que igreja é essa, afinal? Que povo é esse, afinal? É o povo que está em Cristo. É o povo pelo qual Cristo se entregou. É o povo que Cristo criou para si mesmo, para estabelecê-lo como um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras, uma nação santa, um sacerdócio real. É a família dos filhos de Deus, a família de Deus, a família da fé. E nesta carta, João faz uma descrição de cada um dos membros desta família, uma família especial. E ele fala 22 vezes sobre membros de uma família. Ele fala sobre os pais. Quem são os pais dentro dessa igreja? Os pais são aqueles que já têm desempenhado, ou que devem desempenhar na igreja um papel de liderança. São os mais experientes, são os mais experimentados, aqueles que já amadureceram a sua fé e podem abençoar a vida da igreja, podem abençoar os que precisam de suporte em fraquezas, podem mostrar o caminho e amparar os que em algum momento fraquejaram. João diz duas vezes ele fala que os pais conhecem aquele que existem desde o princípio. Por isso que são pais, por isso que podem ensinar, porque conhecem, porque experimentam daquele que existe desde o princípio. Eles podem testemunhar sobre Deus porque eles o conhecem. Ora, para alguém ser pai, precisa de quê?
filho. Ninguém pode ser pai sem ter filhos. E João fala dos filhinhos. Chama seus leitores de filhinhos. Não de filhos crescidos, mas filhinhos. E filhinhos precisam de orientação. Filhinhos precisam de cuidado. Filhinhos precisam de proteção. Os filhinhos precisam ser protegidos do pecado e orientados quanto ao perdão de Deus. Ele fala no capítulo 2, verso 1. Os filhinhos precisam ser confortados, não confrontados com a ameaça do inferno, mas confortados com a certeza de que o seu Pai, o seu Deus, os perdoa. Precisam ser também ensinados a confiar no Deus presente, não no Deus distante, mas no Deus que é seu Pai, e Pai amoroso. Os filhinhos precisam ser protegidos do anticristo. E a única proteção contra o anticristo é estar em Cristo até que ele se manifeste. Haverá muitos enganadores, mas os filhinhos serão orientados a observar aqueles que praticam a justiça, que vivem o amor verdadeiro na certeza de que são do Deus de amor e não que obedecem a falsos deuses. Depois nós vamos encontrar João falando dos jovens que existem na igreja. Jovens, nós sabemos, conhecemos o versículo até de quando jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Os jovens são cristãos em processo de amadurecimento, em pleno vigor, cheios de ideais, cheios de ideias. E aparece só 2 vezes João falando sobre os jovens. Na primeira, em conexão com os pais, como se a instrução que os pais deram é que eles dessem forças para vencer o maligno. E na segunda, novamente em conexão com os pais, mostrando que a sua força não é fruto da idade, mas na permanência da palavra de Deus que lhes foi ensinada pelos pais neles. É Deus quem dá a força. Muitas vezes nós olhamos para os jovens fazendo exercícios, querendo ficar cada vez mais fortes fisicamente e cada vez mais raquíticos espiritualmente. A sua força não é no braço, é no Espírito do Senhor atuando na sua vida. Depois nós vamos encontrar irmãos, pais, filhinhos, jovens. Antes que nós pensássemos em graduações, em alguns maiores do que outros, João vem e diz: não, espera, vocês são todos irmãos. Aos olhos de Deus são uma só coisa, irmãos, são filhos do mesmo Pai, gerados pelo mesmo Espírito, comprados pelo mesmo preço, habitarão na mesma casa. João afirma que os irmãos não devem se maravilhar de que o mundo os odeia. Isso era esperado. Jesus havia dito que seria assim porque o odiaram e odiariam o que fosse dele. Mas diferente dos que pertencem ao mundo e só sabem odiar e matar, os filhos de Deus deveriam amar-se uns aos outros, de fato, amar de verdade, não meramente de palavras, o amor de pessoas que já passaram da morte para a vida, a ponto de estarem dispostos a dar a própria vida pelo irmão. E finalmente, para concluir, João chama os membros da igreja de amados 5 vezes. Porque sem amor ninguém pode demonstrar se é de fato filho de Deus. João afirma que os filhos de Deus amam porque são amados por Deus e são obedientes ao mandamento do Senhor de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Diz que nós devemos, como cristãos, amando-nos uns aos outros, experimentar, aguardar a experiência da plenitude deste amor, amando de fato, amando de verdade, conduzidos pelo Espírito de Deus, rejeitando os falsos profetas. O amor que tem uns pelos outros é a expressão do amor de Deus, porque nasceram de Deus e foram capacitados a amar da mesma maneira que Deus amou o mundo. No princípio, no início do culto, foi dito que nós tínhamos aqui visitantes. Tem alguém aqui que está pela primeira vez hoje, como eu? Primeira vez no culto dominical noturno aqui nessa igreja hoje. Temos 2 pessoas ali ao fundo. Mais alguém? Alguém que não é membro da igreja, está visitando a igreja, que já veio outras vezes. Temos mais 4 pessoas. Vou pedir para vocês irem à frente, levantar as mãos, nada disso. Eu quero apenas dizer para vocês o seguinte: quando vocês adentrarem uma igreja, o louvor muito bonito, a
igreja pode ser extremamente confortável, quente ou refrigerada, dependendo do dia. Pode ter bancos extremamente confortáveis, mas vocês devem olhar para ver se essa igreja se ama como uma família de verdade. Que poder para testemunhar uma igreja que se ama possui. Quanto poder os filhos de Deus terão para testemunhar quando experimentarem tal comunhão como família da fé. Quanto cuidado os feridos e caídos e aqueles que estão buscando instrução e orientação e direção encontrarão quando chegarem às portas desta casa de Deus e encontrarem uma família abençoadora que se ama, que ama a Deus e que ama o seu próximo. Vamos fazer parte desta família. Pastor, o que eu posso fazer para fazer parte dessa família? Você não precisa ir a cartório nenhum. Você não precisa pedir para ninguém da igreja adotar você. Basta apenas que você faça exatamente a mesma coisa que cada um que já é membro dessa igreja fez. Ninguém está aqui por ser filho de crente. Ninguém faz parte dessa família por ser amigo de crente. Para se tornar membro dessa família é preciso crer no Senhor desta igreja. É preciso crer naquele que morreu para que pudéssemos nascer de novo. Só tem um jeito de ser feito filho de Deus: crer no Filho de Deus, crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como a razão da nossa esperança e a garantia do perdão dos pecados, de todos os pecados. Não sei se você é muito ou pouco pecador, eu sei que você é pecador. Eu costumo dizer o seguinte: se você se acha uma pessoa para a qual não tem mais nenhuma solução, se você acha que você já pecou demais, eu quero dizer para você que o máximo que você consegue ser é o segundo maior pecador do mundo. Isso se você quiser disputar esse lugar comigo, porque o primeiro é Paulo. Ele afirma que ele, inspirado pelo Espírito, afirma que ele era o principal dos pecadores. Se ele é o principal, o segundo lugar está disponível. Pode ser que seja o seu. Então você diz: mas para mim não tem jeito. Para o principal teve, para o primeiro teve, por que não para o segundo? Não é tarde demais. Se você ainda respira, não é tarde demais. A Escritura afirma que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Se você ainda consegue pensar uma frase, não é tarde demais, porque você pode pensar como Pedro, quando estava afundando, não tinha tempo para mais nada. Ele: Senhor, salva-me. Só isso. E não foi tarde demais. Não é tarde demais para você. Você não é pecador demais para que não possa ser salvo, porque a Escritura diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero convidar você para fazer isso agora. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia em que o Senhor está dizendo para você, está falando de salvação para o seu coração, está oferecendo comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com a igreja do Senhor. Eu não posso decidir por você. Eu já fiz a minha decisão e dou graças a Deus porque Ele moveu o meu coração nesse sentido. Eu quero convidar você que já faz parte da família da fé, para agradecer ao Senhor por esse privilégio. E talvez, se houver necessidade, concentrar alguma coisa para demonstrar mais amor. Para você que ainda não faz, eu quero dizer que o coração desta igreja, mas principalmente o coração do Senhor, está aberto para receber você. Quero convidar você para fechar os seus olhos, para esquecer-me que está do seu lado. Pastor, e se eu quiser e minha esposa não? A salvação é para aquele que crê. Se eu quiser e o meu pai não, a salvação é para aquele que crê. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Faça como Pedro, se você não souber fazer de outro jeito. Senhor, salva-me. Senhor, transforma-me. Senhor, restaura-me. Mas peça para o Senhor transformar a sua vida e salvar a sua vida e fazer com que você seja parte desta família de fé, a família daqueles que creem no Senhor. Senhor, nós estamos aqui. E o que nos trouxe aqui foi a sua vontade. Do Senhor de falar ao coração de pecadores, destes pecadores que estão aqui. Nós queremos dizer, Senhor, que reconhecemos o nosso pecado,
que entendemos que não somos o que deveríamos ser, que transgredimos a sua lei, que ofendemos ao seu coração, muitas vezes ofendemos ao nosso próximo, mas entendemos, como a sua palavra diz, que aquele que peca faz mal a si mesmo. Não somos capazes de mandar ninguém para o inferno além de nós mesmos. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que visite a cada um que está aqui. O Senhor já tem feito deste povo uma família de fé. Eu quero te pedir, Senhor, se é este o teu propósito, eu quero te pedir que o Senhor faça nesta noite esta família aumentar e crescer e se alegrar por receber mais um que, fitando os olhos do Senhor, diz: salva-me, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo que Cristo fez na cruz. Obrigado pela mão ainda estendida de Cristo para salvar pecadores. Por Cristo ainda dizer a todos os que têm fome e sede que venham a Ele. A todos os que estão cansados e sobrecarregados que venham a Ele. Obrigado, Senhor. Rendemos-te graças. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. E de fato nós nos sintamos motivados a andar como família de fé, amando-nos uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós.